Continuação do capítulo 11, Medidas corretivas. Jesus é como meu primo Chuck, só que mais bondoso. Ele não nos dá solavancos para nos ver cair. Ele contrabalanceia nossas convicções e estilos de vida com um objetivo, o de nos trazer de volta ao equilíbrio. Mas para o doutor da lei, a aproximação de Jesus tinha que acontecer através do impacto. Afinal, a história contada por ele desafiou algumas crenças há muito tempo reinantes, e isso estremeceu o senso judeu de superioridade religiosa. Derrubou todas as desculpas usadas pelo doutor da lei para não se envolver com pessoas inferiores a ele. O herói da história que Jesus contou não foi Moisés ou Josué. Ele nem era judeu, não um judeu de verdade. Era um daqueles samaritanos desprezíveis que viviam no norte. Mas Jesus não parou por aí. Ele não apenas exaltou o samaritano ao chamá-lo de bom, também fez uma comparação pouco lisonjeira entre a generosidade do samaritano e a hipocrisia dos judeus que, em seu caminho para Jerusalém e para a igreja, passaram pelo homem sangrando e enfraquecido. Provavelmente o doutor da lei se mostrou aborrecido junto com o resto da elite religiosa que estava presente. Talvez a história tenha lhe trazido à lembrança o homem cego e esfarrapado pelo qual ele havia passado antes do debate. Uma esmola? Uma esmola para um pobre, o cego deve ter gritado, mas o doutor da lei estava inflexível e, além disso, já havia dado a sua oferta no templo. Jesus estava chegando bem perto do alvo, pisando no calo das pessoas em quem as sandálias se ajustavam tão bem. Ele tinha uma maneira de dizer isso, você sabe, um modo de destacar as disparidades que preferimos ignorar. E embora possamos estar bem confortáveis na gangorra, equilibrar a nossa vida é exatamente o que Jesus nos chama a fazer. Ame ao Senhor teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus? Sem problemas, pensam algumas de nós. Estou muito bem em minha caminhada espiritual. Você pode me considerar até uma doutora no assunto. E assim ficamos sentadas em um lado da gangorra, felizes por estar adorando na presença do Senhor. No entanto, é preciso mais do que adoração para essa caminhada cristã equilibrada. Amar as pessoas? Sim, eu as amo. Algumas de nós dizem para si mesmas, enquanto sentam na outra extremidade da gangorra. Gosto muito de servir as pessoas. Definitivamente sou uma Marta. Pois bem, no outro dia... E assim recitamos os nossos trabalhos e fazemos uma lista de nossas realizações sacrificiais, felizes por estar ajudando o Senhor. No entanto, é preciso mais do que trabalho para essa caminhada cristã equilibrada. Entenda, Jesus quer que sejamos como meu primo Chuck, apenas com mais bondade. Ele nos aconselha, se assim posso dizer, a deixarmos o nosso conforto e fazer o trabalho árduo, mas recompensador, de equilibrar nosso cristianismo, passando a maior parte de nossas vidas na sala de estar e na cozinha, adorando e servindo, amando a Deus e amando as pessoas. Trabalho árduo santo. É assim que Tim Hansel se refere a essa harmonia. Na verdade, ele escreveu um livro com esse título, Trabalho Árduo Santo. Escreve Hansel. É a fusão ativa do espiritual e do terreno, do sagrado e do físico. Um paradoxo sagaz que repousa no âmago dessa vida a que chamamos de cristã. Ele diz que o sagrado está aqui dentro de nós, esperando transbordar de nossas vidas e ele é muito mais acessível do que poderíamos imaginar. Gosto disso, uma vez que fui justificada pela fé, salva, não por minhas obras, mas em razão do sacrifício de Cristo, devo trabalhar com Deus em parceria no processo da santificação, isto é, no processo de parecer mais com Ele. Devo permitir que a santidade de Deus influencie o meu modo de viver e de agir. Deus proporciona a santidade e eu providencio o trabalho árduo. Isso faz parte do significado de equilibrar trabalho e adoração. Foi para isso que fomos criados. Embora tenhamos sido criados para adoração, antes de tudo também fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10.
Fomos criados para a comunhão íntima da oração do Pai Nosso, mas também recebemos a incumbência de servir como o bom samaritano, criados para dizer sim ao chamado do dever e da devoção. Pratique dizer sim. Você se lembra que há alguns anos os especialistas em reserve um tempo para si mesmo nos instruíram a ir até o espelho e dizer não como forma de treinamento? Algumas de nós realmente o fizeram. Ponta da língua no céu, da boca e um longo zunido, seguindo de um satisfatório ão. Não era fácil no início, mas finalmente conseguíamos. Após certo tempo, até era divertido. Creio que ter 2 crianças pequenas me ajudou nisso e não demorou muito para que a palavra de 3 letras fluísse dos meus lábios. Não, 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 não. Eu conseguia dizer a palavra mesmo sem pensar. Não, lamento. Não estou disponível. Não, lamento, mas isso não é conveniente. Era tão eficaz que ninguém me aborrecia perguntando mais nada. Isto é, ninguém exceto Deus. Ele não estava impressionado com o meu cuidado comigo mesma ou com a minha desculpa de prioridades de família. Deus conhecia meu coração e sabia muito bem que o meu não tinha se tornado rápido demais. Era quase uma reação impensada e reflexa. Eu estava tão ocupada me protegendo que nem parei para pensar. Um pedido para eu me envolver mais poderia fazer parte do chamado de Deus em minha vida. Então, às vezes, quando dizia não, eu não o dizia às pessoas ou aos ministérios, eu o dizia a Deus. E conforme descobri, você não pode dizer não para Deus sem sofrer alguns grandes efeitos espirituais. Não aconteceu de uma vez só, mas aconteceu. Assim como os israelitas, comecei a experimentar a consequência espiritual de um prolongado egoísmo. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Então, ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Salmos 106, versículo 13 e 15. Creio que é isso que acontece quando o não se torna a resposta cômoda a qualquer atividade que não faça parte de nossa agenda pessoal. Nossas almas se tornam miseráveis, famintas e fracas, pois fomos criadas para a plenitude abundante e não para a inércia negativa e estagnada. Fomos criadas para dizer um sim entusiasmado ao chamado de Deus e às nossas vidas, ao chamado divino para a devoção e para o trabalho. Dizer sim a Deus libera o poder e a alegria divinos em nossas almas. É o que nos dá força e energia para fazer o que Ele deseja. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que dizer sim a Deus não significa dizer sim a tudo. Quando nossas vidas estão sobrecarregadas de atividades, é fácil nos tornarmos espiritualmente secas e subnutridas. Mal conseguimos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho e dizer sim ao que Ele nos está pedindo. Nesse caso, precisamos aprender a dizer não. Só assim seremos capazes de dizer sim a Deus quando Ele quiser nos confiar uma tarefa. É um grande alívio saber que o segredo de fazer tudo não está necessariamente em fazer tudo, escreve Jill Briscoe em seu excelente livro Renewal on the Run, mas em descobrir que parte desse tudo Ele nos confiou e realizar esta tarefa plenamente. Quando passei a entender o impacto que o sim e o não têm em minha vida, comecei a olhar cada situação individualmente e até a orar sobre o pedido antes de dar minha resposta. Imagine. Dessa forma, embora ainda tenha que dizer não às vezes, o propósito dessa resposta é diferente. Agora eu digo não para dizer sim a Deus. Não poderia fazer parte do comitê de planejamento. O Senhor está me orientando a ajudar na área das casas de saúde. Enquanto me submeto a essa obediência dependente, sei que Deus não apenas abençoa minhas atividades, mas também levanta pessoas para fazer as tarefas que recusei. Tudo isso porque comecei a procurar maneiras para usar a palavra sim. Vá em frente,
Pratique. Mesma língua e quase o mesmo movimento, só que em vez de usar a ponta da língua de encontro ao céu da boca, você apenas faz um leve movimento, permitindo que o som flua. Sim. Ora, isso nos faz sentir bem. Sim, acho que posso ajudar. Sim, penso que isso pode ser organizado. Deixe-me orar por isso. O efeito pode ser absolutamente eufórico, especialmente quando ganhamos um ponto dizendo sim a Deus.